Então, boa tarde, boa noite a todos. Hoje nós estamos fazendo a quarta apresentação do grupo de trabalho Desejo, Ato e Discurso do Psicanalista. Como esses operadores funcionam na clínica, é a ideia de caminhar nesta direção, né? O funcionamento desses operadores na clínica. Então, eu voltei hoje para as apresentações anteriores, eu pretendia já entrar nos escritos e eu retomei a parte que eu já tinha feito. Então, eu vou começar assim. Eu prefiro que façam perguntas depois, que anotem, porque é uma apresentação curta, a gente vai ter bastante tempo de conversar. Então, assim, no nosso primeiro encontro, nós falamos sobre o conceito de discurso, e naquela ocasião eu destaquei uma diferenciação entre discurso e narrativa. Acho que quem deve lembrar bem disso foi a Natália, porque ela questionou algumas coisas, assim, questionou no sentido de abrir questões, perguntas. Aí eu não sei se alguém mais lembra. E eu falei naquela ocasião, primeiro eu comecei fazendo o conceito de discurso, né? O discurso, para Lacan, é um modo de relacionamento social representado por uma estrutura sem palavras. Né? Quando a gente pensa em um discurso, no senso comum, é um discurso que a pessoa fala, né? Então, como seria isso de um discurso sem palavras? Eu pretendo que a gente consiga elucidar isso bem, retomando o que eu apresentei na primeira transmissão, mas acrescentando mais algumas coisas. Então, Lacan propõe os discursos como sendo modos de uso da linguagem, como vínculo social, pois é na estrutura significante que o discurso se funda. Então, como é que é um discurso sem palavras, né? O discurso, ele se apresenta, nós temos o sujeito, né, que é representado de um significante para outro significante. E a nossa cadeia significante, a gente não tem acesso a ela, né? Quais são os significantes que nos marcam, né? Eu tive até um sonho assim, agora mais recentemente, ano passado, no qual havia uma representação da cadeia significante e eu deslizando nisso, né? Então, assim, isso é quase que uma visita ao inconsciente que também não diz quais são os significantes, né? Eu transformei de alguma maneira em cena isso, mas ali no momento em que eu relatei aquilo que foi possível tocar em alguns significantes que me marcam na sessão de análise, né? Na minha análise. Então, assim, é na estrutura significante, eu vou continuar falando sobre isso para mais adiante a gente talvez conseguir elucidar. É na estrutura significante que o discurso se funda. Então, há discurso, ele não tem palavras, mas ele se funda na estrutura significante. No seminário 17, Lacan fala que é a articulação da cadeia significante que produz o discurso. Tá? Vamos só acompanhando e tentando, eu destaquei isso aqui, estrutura sem palavras, estrutura significante, articulação da cadeia significante que produz o discurso. E Lacan também diz que os discursos são formas de laço social. E o discurso não é um enunciado proferido e ele transita entre a fala e a linguagem. Vão vendo aí como é que a coisa ela, ao mesmo tempo que vai se esclarecendo, ela vai se complicando de uma certa maneira, né? Então, na obra Ensino de Lacan, a noção de discurso se estabelece no início dos anos 1950. Isso eu falei lá na primeira transmissão. Até que no final da década de 1960 ganha efetivamente seu estatuto de um conceito de psicanálise. Então, o discurso, a partir de um certo tempo, passa a ser um conceito da teoria. E por que Lacan introduz o discurso? Essa é a questão que eu trouxe no nosso primeiro encontro e que eu achei por bem começar a retomar. Um pouco não quer dizer que eu vá permanecer nela, mas hoje eu vou ficar um pouco nisso, né? A importância dos discursos e por que que Lacan introduziu isso. Não que eu vá responder, não sou tão otimista. E no final dessa fala, lá no primeiro dia, eu falei que pode haver alguma confusão entre discurso e narrativa.
é, que nas redes sociais é uma profusão de narrativas que podem, a cada momento, em alguns momentos, até ser enquadradas por algum discurso, entrar na ordem de um dos quatro discursos. Mas na clínica, o neurótico ele comparece inicialmente com a sua narrativa, né? Numa dessas apresentações aqui do meu grupo, eu falei assim: o neurótico chega com a sua verdade toda, e a Melone, já falei sobre isso uma outra vez também. Ela disse: mas não existe verdade toda, não. Para o neurótico, ele acredita nessa verdade toda. Ele não acha ele não acha que ele acha alguma coisa sobre ele, né? O neurótico, em geral, ele tem certeza, só que essa certeza titubeou e aí ele vai procurar análise, mas ele chega lá ainda querendo sustentar esse discurso, né? Discurso no sentido de fala. Mas é o discurso que ele chega, que é o discurso universitário. Ele sabe sobre ele mesmo, né? Então, nas redes sociais há narrativas, né? As pessoas elaboram algumas coisas que não é uma elaboração psíquica, elas dizem coisas e se narram de alguma maneira. Na clínica, o neurótico comparece, faz a sua narrativa, mas ele somente entra na ordem dos discursos após a entrada da análise. Quer dizer, o momento em que ele entra na análise, no meu entendimento e na minha experiência, é o momento em que ele sai daquele discurso, dessa verdade toda que ele acha que ele tem, e ele entra no discurso da histérica, que é quando ele começa a produzir a queixa. Não mais ele sabe, mas ele começa a se queixar. Helena, desculpa É, te interromper. Produzir o que você falou? Eu não consegui ouvir a palavra. A queixa, a palavra é essa? queixa, Obrigado. né? É, bom, e os discursos giram, né? A gente já falou isso em março, depois nós trabalhamos com o livro do Isidoro Vecchi e trouxemos um caso clínico que a Silvia Amigo apresentou e descreveu no livro, no qual ela mostra o giro do discurso para o discurso que aqui nos interessa, que é o discurso do analista. Por que que é o discurso do analista? Porque esse grupo de trabalho é desejo, ato e discurso do psicanalista, né? Como que isso se engendra na clínica para que uma análise possa se dar? É, então, hoje, né, 3 meses depois que nós começamos, sobre a narrativa, eu pensaria ainda, né, hoje, depois do seminário, dessa apresentação do seminário 20, depois de entrar nos escritos e começar a ler, a narrativa como algo que busca servir-se dos significados que circulam na instância do eu. Mais adiante eu vou falar melhor sobre isso. E que seria, portanto, da ordem do enunciado, e não da enunciação. Já os discursos, né, como eu citei acima com base em Lacan no seminário 17, discurso não é um enunciado e é a cadeia significante que o produz, isso está dito ali. Então, o discurso é produzido na instância do inconsciente, a partir da cadeia significante que marca um sujeito, tá? Então, assim, aí está embutido enunciado, enunciação, significante, significado, inconsciente, eu. E vou seguir. Quem quiser perguntar, depois anota para perguntar. Na semana passada, quando eu tentava articular alguma coisa sobre o Seminário 20, eu não sei quem assistiu, que foi assim, quase que uma pré-morte, né? Porque foi um negócio super difícil para mim. Isso também é interessante, assim, que conforme a análise da gente anda, a gente pode suportar o fracasso, né? Assim, eu acho que eu fracassei naquela transmissão. Mas paciência, né? Continuei trabalhando. O fracasso me botou para trabalhar. Então, quando eu fui ao capítulo 4, que é o que eu fui na divisão
dos capítulos, que é um trabalho que a Secretaria de Ensino, que é coordenada pela Flávia, que é a PETA, e ela fez uma divisão entre todos os membros da escola, e eu fiquei com o capítulo 4. Então, aquilo me deixou engasgada, né, com muitas coisas. Então, mesmo engasgada, ou talvez até numa tentativa de desengasgar, né, eu trouxe, acabei trazendo para cá alguns recortes relacionados aos discursos, né, significante, isso que eu falei, significante, o que que é o significado, aonde a gente pode pensar isso, é, na presença do discurso e daquilo que não está na ordem dos discursos, numa análise, a partir do seminário 20. Então, vou começar aqui, ó. Aspas para o Lacan, né? O discurso da histérica se esteia inteiramente no fato de haver significante. Tá? Então, assim, ele já fala que os discursos eles estão na ordem significante, mas o discurso da histérica se esteia inteiramente no fato de haver significante. Ao recolher o efeito desse significante no discurso da histérica, ele faz girar esse quarto de volta, que o torna o discurso analítico. Então, se você começa com um discurso universitário e você faz essa passagem de quarto de volta para o discurso da histérica, é aonde o discurso ele se esteia, né, inteiramente no significante. Insignificante, gente. O significante. O significante, ele é aquilo que, isso mais adiante eu vou falar também, é aquilo que não pode ser significado. Portanto, ele está no inconsciente. Né? Quem lembra da fantasia, que eu já até falei uma vez aqui na escola, assim, trazendo esse exemplo que eu ouvi de alguma outra pessoa, que seria aquele ênfase em estruturação, como se houvesse uma tela de Canva numa janela, cobrindo todo o vidro, toda a janela, e aquele ênfase escutando o que o grande outro e os seus outrinhos dizem a respeito dele. Esse menino é muito inteligente, né? E ele faz algo ali pintando aquela cena. Algo pode ser significado, então ele vai dizer assim: ah, eu sou inteligente, mas ele também é muito metido a espertinho, né? Então, assim, o metido a espertinho, eu já não sei o que que é. Significante, não tem como ele dar algum sentido àquilo. Se ele pode fazer algo com aquilo e sabe-se lá o que vai ser feito com aquilo, que para cada um vai ser distinto, aquilo está na ordem do significado. Façam que sim, se estão entendendo ou não. Eu balancei minha cabeça. Vocês estão conseguindo acompanhar ou não? Então, dizendo de outro modo, né? É com o significante que o discurso da histérica ganha corpo, entre aspas, né? Já que o significante é o esteio do discurso da histérica, ele, de alguma maneira, ele pode se colocar, né? Ele ganha corpo como queixa neurótica na experiência clínica. Diante da queixa histérica, o discurso faz seu quarto de volta, que o torna o discurso analítico, ok? Então, assim, eu vou dar um exemplo clínico aqui, tentando minimamente deixar rastros do que se trata o tema, né? Mais uma analisante que chegou na clínica e puramente discurso universitário. E ali ela ficou. Ficou. Sempre ela dizia assim, mas como assim? Né? Qualquer tentativa de fazer alguma intervenção, ficava com raiva e dizia assim, mas como assim? Então eu que estou errado? Eu que estou errada? Então não é o outro que faz isso? Né? Eu que tenho que mudar? Como assim? Né?
E aquilo ali foi indo, olha, gente, foi tipo uns 2 anos, sem que surgisse a queixa. Um dia, talvez algo que tenha alguma correlação, eu não posso dizer com ato analítico ou não, eu não esperava fazer isso. Cheguei para ela e disse assim: "Eu acho que você deve procurar outra pessoa para você fazer análise". Porque eu não ia ficar ali 200 anos sem, eu não estava conseguindo, tentei levando para supervisão, fazendo a minha análise, então está tudo certo em relação ao que eu preci ao que eu disponho de recursos para lidar na clínica, e as intervenções não faziam ela arredar o pé. Aquilo era a verdade absoluta dela e ela não conseguia mudar. Quando eu disse isso, ela se segurou na cadeira, assim, botou as 2 mãos aqui, assim, e falou assim: "Não, não, não quero, não quero sair". Aí eu cheguei e disse assim: "Bom", fui indo para a porta. "Por mim, a análise aqui não tem como ela seguir". "Ah, mas eu posso falar com você?". "Pode falar comigo. Beijo, tchau". Ela voltou, sentou, ela tinha um sonho anterior à análise, ao início da análise, que era muito enigmático. Ela começou a falar sobre aquele sonho, entrou no discurso da histérica, girou em questão de, vamos dizer, mais, não tenho certeza, mas acho que ela já está comigo há uns 7 anos, talvez. Ela chegou ao discurso analítico. Então, assim, quando ela fez isso, eu não quero contar as questões, né, eu quero contar o giro do discurso. Quando isso ocorreu, eu achei que ela encerraria a análise, porque, eu não via, assim, como uma possibilidade ela querer mais, mas ela quer, e continuou. E assim, ela conseguiu finalmente entrar num relacionamento, que era a questão que esse sonho trazia, né, que tinha a ver com todas as outras coisas, uma moça bonita que não tinha porquê e nada dava certo, né, os relacionamentos amorosos. Essa era uma grande questão. Quando isso tudo foi acontecendo, ela comprou um apartamento, houve todo um movimento ali, nesse período, assim, né, e ela já rodando, aí ela girou o discurso de novo, né, porque ela tem questões que ela quer ver. Né, para mim, assim, a gente não diz: "Ah, não, agora você pode ir embora". Eu até achei que talvez ela quisesse, que para ela fosse o suficiente ali, mas não foi. E continua, e tem trabalhado. Então, assim, eu só estou querendo falar sobre esse ponto aqui que eu disse, né, no discurso da histérica ele faz girar esse quarto de volta que torna que o torna um discurso analítico. Eu acho que eu vou falar mais adiante, então não vou me antecipar aqui sobre o livro da Silvia Amigo e aquele caso clínico que ela trouxe e que eu, apresentei aqui. Então, assim, é com o significante que o discurso da histérica ganha essa, eu botei ganha corpo, né, usando essa expressão como queixa neurótica na experiência clínica. Então aqui, continuando no seminário 20, a noção mesma do quarto de volta, isso é Lacan, evoca a revolução, mas certamente que não no sentido de que a revolução é subversão. Muito ao contrário, o que gira é o que chamamos revolução. Está des... O que gira é o que chamamos revolução, é o que está destinado por seu enunciado mesmo a evocar o retorno. Resumidamente, o que gira nos discursos evoca sempre o retorno. Então, durante uma análise, isso gira várias vezes. Não há assim, cheguei a esse discurso aqui, agora só esse discurso que vigora. Há sempre um retorno. Isso eu já estou no seminário 20, no capítulo 4.
Então, agora esse que eu falei, sobre esse caso clínico que a Silvia Amigo trouxe no livro Os Discursos e a Cura, no qual o jovem analisante chega à enunciação do discurso do analista, e segundo a Silvia, devido à juventude dele, ele poderia encerrar ali a sua análise e talvez voltasse mais tarde com algumas novas demandas. E ele se torna músico, né? Então, assim, durante pelo menos o tempo que ela contou essa história, e que o livro foi publicado, etc., ele não retornou para a sua análise. Ele foi visitá-la e ele tinha se tornado músico. Quer dizer, ele tinha vencido uma questão importantíssima da relação dele com a mãe. Não sei quem lembra aí quando eu li, mas eu acho que todo mundo deveria ler esse livro do Isidoro Weg. Agora, é, ainda sobre o giro dos discursos na clínica e o término da análise, Lacan diz no Seminário 20, na página 47, com certeza não estamos de modo algum no término desse retorno, pois já é de maneira bem penosa que esse quarto de volta se realiza. Então, eu falei um pouco ali adiante, né? É, há necessidade de girar muitas vezes, do giro desses discursos, precisam se manter, precisam retornar, porque sempre há novos pontos, sempre não, até que se chegue a um final de análise, que principalmente para nós analistas, ele não é o final da análise, né? É de se esperar que também a gente retorne algumas vezes, mesmo tendo chegado a um final de análise. Bom, então, continuando aqui no seminário 20, o significado acha seu centro onde quer que vocês o carreguem. É isso que eu falei com relação. Isso é uma coisa que tem me instigado bastante, né? É, não está dito desse modo, né? Mas, para mim, nesse capítulo 4 do Seminário 20, pode ser lido da seguinte maneira: o significado, ele sustenta o sentido, ele é da ordem do imaginário. Eu coloco o significado, como eu falei um pouquinho antes agora. O significado é aquilo que foi possível. Eu acho até que eu peguei aqui a minha frase genial, que vou dizer daqui a pouco. Então, o significado sustenta o sentido. E o significante, ele peraí, o significante, ele dá suporte aquilo que não pode ser significado, né? Então, assim, essa é a minha... Não, ainda não é, pensei que já era. O significante, ele, ele sustenta a falta de sentido, aquilo que não pode ser significado, e ele é da ordem do real, e está no nível do inconsciente. Quando ele sai e é falado, ele já está significado. Frente ao real, sempre que a gente está frente ao real, não é mais real. Bom, na página 49 do capítulo 4 do Seminário 20, Lacan diz o seguinte ainda, e aí eu encerro para a gente poder falar. O que é produzido na articulação desse novo discurso que emerge como discurso da análise é que o ponto de partida é tomado sobre a função do significante, bem longe de se admitir, pelo vivido do próprio fato, o que o significante carregue por seus efeitos de significado. O que eu entendo aí é isso que eu acabei de dizer, né? Que o inconsciente é feito dos significantes que não puderam ser significados, porque no momento que eles são significados, não são mais da ordem do real, e sim passam a ser incluídos na ordem do imaginário. É isso. Inscrições.
Ninguém, então acabou. Tereza levantou a mão e eu também, Tem duas Helena. mãos levantadas. Peraí, não estou vendo. Tereza está. Tereza primeiro, depois eu. Tereza Tereza e Meloni? Natália. Meloni? Tereza Meloni. Pode falar, Tereza. Está sem Som, áudio. abre o áudio. Estou muda, meu som estava fechado. Desculpa. Em primeiro lugar, quero agradecer, né, e louvar a dificuldade, o esforço desse tema que você está trazendo. Em segundo lugar, eu quero confessar que talvez eu não tenha acompanhado as suas apresentações, porque eu fiquei com muitos pontos em que eu realmente não entendi. Não vou nem te fazer um questionamento, porque é realmente de pedir para você explicar melhor, se é que é Uhum, possível, que eu sei que você está fazendo sim. tudo que pode. Então, já no início, você disse, segundo eu anotei aqui, não sei se foi bem assim, você falou há discurso, porque discurso é instalado pelo significante. Então, você diz, em determinado momento, que há discurso. Aí depois você diz, mas não tem palavra. Eu não entendi isso. Eu acho que isso, depois, no final da última questão, de novo você separa significante de significado. Eu acho que aí também significante de palavra. Eu fiquei um pouco confusa. Eu acho que realmente estou voando aí na sua apresentação. Outra coisa que me surpreendeu é como a sua escuta identifica em que discurso o paciente está, identifica esses giros de discurso. Você faz isso no momento da escuta, você está escutando e no momento da escuta, ou Uhum. você revê a sessão depois de terminada a sessão e faz uma análise teórica, uma articulação com a teoria. Por quê? Porque o Lacan diz que o que faz a virada de discurso é o discurso do analista. Ele tem essa função de virar discurso. Então, eu não sei, queria que também você pudesse explicar melhor. A outra coisa é referente ao que a Silvia Amigo disse, que você trouxe. Devido à sua juventude, ele poderia fazer um término de análise e voltar depois. Eu não entendi devido à sua juventude, porque juventude, enfim, a gente, por exemplo, para mim, ainda não está muito claro, talvez até porque eu não tenha me aprofundado na questão do final de análise para um jovem, né? E, por último, de novo, a questão do que você falou, o significante é aquilo que não foi possível ser representado no significado. O significado é o suporte do significante. Eu não consegui Não, achar isso nas fórmulas do Saussure, na inversão, na subversão uhum. que o Lacan fez com as fórmulas do Saussure. Obrigada, desculpe aí a minha avoação. Não, eu não sei nem se eu consigo responder, mas assim, nem se eu vou lembrar de tudo, né? Esse ponto de que o discurso ele não tem palavras, o discurso é um modo de apresentação de uma fala, né? E assim, fica mais claro, e eu posso até voltar a isso depois em outro E você momento. falou que o discurso é uma frase, você falou que é uma, Não, uma, frase não. uma articulação de palavras. Eu entendi que seria Não, uma frase, não. É, um ó, o arranjo. discurso é um modo de relacionamento social representado por uma estrutura sem palavras. É uma estrutura significante. Entendi nada. Pois é. Mas, assim, isso foi falado lá no nosso primeiro Pois encontro. é, eu acho que eu bobeei. Foi falado lá no nosso primeiro encontro. Hoje eu peguei alguns recortes daquilo para trazer. Eu não sei se eu vou conseguir transmitir isso que é, porque o discurso, ele é uma maneira que é representado ali por a gente, né? Que a gente ficou ali bastante tempo naquelas formulinhas da apresentação dos discursos e como elas andam, como é que aquilo gira, né? Sim. Naquele andamento do discurso, é, há um discurso, mas o discurso em si, para ser um discurso, ele não tem palavras.
É, eu não vou conseguir explicar. Hoje, assim, isso estava bem claro na minha cabeça, mas eu não estou conseguindo agora dizer isso. Isso foi da primeira aula. E depois eu vou tentar achar e até envio para você. Essa é uma das questões, né? Porque ele não tem palavras, porque ele é uma estrutura significante. O que que acontece? Quando o sujeito está ali, vamos dizer, a gente já possa falar do sujeito, porque o inconsciente está aparecendo, ele já está sendo apresentado na clínica de alguma maneira, é, esse discurso ele é feito de significantes. Ele não é dito, não é dito, né? Como é que se dá isso do ato, desejo e do discurso do psicanalista? Que a gente já até falou que quando o ato ocorre na clínica, a gente não tem como capturar. Eu tive uma captura na minha clínica que eu percebi que houve um ato analítico e, numa ocasião, eu percebi só depois que ali tinha ocorrido um ato também na minha análise, mas é muito difícil de falar sobre isso, é muito difícil de você dizer assim, olha, eu peguei isso, não há um isso. A Silvia Amigo, isso foi muito debatido no dia que eu trouxe o caso clínico, ela fala, né, do momento em que ela captura isso. E aí até alguém perguntou, não me lembro quem, mas como que ela consegue, já que o ato analítico, ele não é palpável assim, você não consegue contar uma história, né? O que que aconteceu comigo quando eu suponho que tenha ocorrido um ato analítico na minha clínica com o analisante? A pessoa falou alguma coisa, o sujeito que estava ali, eu fiz um corte dizendo outra, levantei para a pessoa sair sem falar mais nada, tchau. E assim, depois aquilo é que me deu assim, e eu vi o resultado depois. A pessoa voltou com uma elaboração que surgiu ali. Então, assim, acredito que a Tereza Nazar talvez lembre de eu ter falado sobre isso. E até acho que a Tereza Nazar falou assim, como é que a Silvia conseguiu, não sei se foi a Tereza Nazar, conseguiu falar sobre isso, detectar o ato analítico. E comigo aconteceu da seguinte maneira: eu estava em análise com uma analista, havia algumas questões ali naquela análise, eu estava na minha supervisão, algo foi dito que eu não tenho ideia do que foi. A única coisa, eu saí de lá, parecia que não havia chão. Era como se houvesse assim, o meu pé ia. Eu saí com um mal-estar assim, que difícil, muito difícil de descrever. É como mesmo se eu tivesse ficado frente ao real, eu estou supondo isso e colocando isso em palavras. Como se eu tivesse ficado frente a um real e eu saí dali assim, eu não sabia nem direito onde eu estava, nem para que lado eu ia. Então, assim, essa experiência que eu estou denominando dessa maneira, ela é quase impossível de colocar em palavras. Eu não tenho a menor ideia do que foi dito, a menor ideia. Então é muito difícil de você falar disso, né? Porque é aquilo que eu falei que todo mundo fala. Quando é real, e você pode falar alguma coisa dele, não é mais real. Mas algo foi dito na supervisão. Então, assim, é muito difícil dizer isso. Eu nem me lembro de tudo que você perguntou, Tereza. O que mais? Tem mais 3 pessoas para perguntar. Uma, não, Não, só muito posso falar obrigada, muito 4. obrigada, muito obrigada. Sou Tem eu. mais 4, inclusive eu. Natália, então. Estava te escutando e aí fiquei pensando assim na lógica do significante no percurso da análise, né? E a importância do analista ele não dá um sentido, né, Hum, para o que o sujeito está levando. E aí eu pensei
situação que escutei há pouco tempo de um paciente que atende, né? E de ser colocado assim, o paciente saiu depois que eu disse tal coisa para ele, né? Que ele fazia isso e aquilo. E aí eu falei assim, gente, mas esses eram os significantes dele, né? Ele, não, mas ele faz isso, ele é assim, né? E aí, depois disso, depois dele ter dado, né, entregado ali o sentido que ele percebia daquele paciente, o paciente sai da análise. E aí, eu te escutando, eu fiquei pensando assim, gente, a importância do analista, de alguma maneira, mirar, né, nisso que é do significante, nisso que aparece ali, que a gente não tem certeza se vai ser um tiro certo, digamos assim, mas que pode fazer com que balance algum sentido, né, do que está sendo dito. Então, essa é a nossa única chance, me parece, do sujeito poder escutar alguma coisa, né? Se implicar ali com aquelas palavras. E sobre o que você falou, que eu achei interessante que a Tereza colocou, de identificar, né, se o sujeito está no discurso histérico, se está no. E aí eu fiquei pensando assim, gente, a única coisa que me parece que é uma direção tem a ver com isso que é do significante, né? E que diz assim da diferença de uma análise lacaniana, se a gente pode dizer, né? Parece que acho que é a única que trabalha dessa forma, sem de jeito nenhum dar um sentido, né, para o que está Sim. acontecendo, para o que ocorreu, né? Talvez esteja aí esse discurso sem palavras, né? É alguma coisa que está se perpassando ali, só tem um inconsciente, mas a gente não sabe bem, né? Como é que o sujeito, Eu o vou que o falar sujeito vai sobre fazer daquilo isso. que a gente grifa para ele, né? Mas, Helena, Assim, eu gostei muito disso que a Tereza falou, porque eu nunca consegui identificar isso assim, e agora está no discurso da histérica, agora eu vou até tentar prestar mais atenção nisso. mas não é Mas o nem que eu assim, tá? consigo, Eu estou digamos assim, falando, identificar é isso que tem a ver com a escuta, né? sim, Isso que me foi falado, né? O paciente saiu depois que eu disse que ele agia como um pet com a esposa, né? Isso é gritante, mas o paciente fala isso, que age como um pet, né, com a esposa. Ele usou o significante pet? Não. Então isso não é dele. De quem é, né? Então, de quem é? É é isso. Obrigada, Helena. assim, Helena, eu olha acho. só, Só um pouquinho, Helena. Tereza, só um pouquinho, deixa eu Ah, só tá. falar Pensei aqui. que você já tivesse passado a palavra para quem Não, fez, não, quer eu fazer estou perguntas. falando aqui com a Natália ainda. Assim, o giro dos discursos, a gente não escuta o tempo todo na clínica. O que eu posso é de um caso clínico específico, que é disso que eu estou trazendo, que me deu muito trabalho, que eu levei muito para supervisão. Ali eu escutei assim a diferença que foi fazendo na fala dela, né? Mas eu não jamais posso dizer assim, não, eu faço aqui um mapeamento, entendeu? Os meus analisantes, esse está no discurso tal, não é isso. Especificamente nesse caso, para mim foi possível escutar a mudança dela, porque foi um caso duríssimo, assim, um caso duríssimo. Então, assim, se a gente, uma coisa que eu acho importantíssimo, a gente quer saber a teoria para aplicar na clínica, e é o oposto. Depois do fato em si, é que você pode, de algum modo, recorrer a essa teoria e tentar ali fazer algo que esse caso clínico, ou um ou outro, ou uma situação clínica, sirvam de algum modo para dar uma ideia do que é isso na clínica. Então, é assim, é isso que aconteceu aqui, você pode linkar com algo. Deixa eu ler mais um pouco sobre isso. Eu acho que o caminho não quer dizer, a gente vai estudar a teoria o tempo todo. Mas se a gente quiser pegar a teoria e aplicar na clínica, não tem como. É a clínica a gente começar a encaixar ali na teoria que a gente já estudou ou ainda está estudando. É o que eu acho. Aí eu não sei, não. Eu diria que é um vai e vem.
Dentro e É, fora. não, eu acho que sim. Por um lado, sim. Você está estudando a teoria, né? Mas, assim, você está fazendo a sua análise, você está na supervisão, entendeu? Não é uma coisa só. Mas, assim, para você poder falar de um caso clínico e você aí vai pegar a teoria para poder dizer assim, gente, eu quero entender melhor o que que é isso aqui, eu vou buscar na teoria. Eu acho que uma coisa, as duas coisas acontecem, mas, assim, eu acho que para você poder visualizar ou experienciar de alguma maneira isso que está na teoria, você vê na clínica e depois você pode dizer, isso é isso. Mas também não é simples assim, tá? Estou falando, mas pode falar, Tereza, acho que é você, né? Então, Isa. primeiro, te agradecer o seu esforço, né? É realmente um esforço trabalhar essas questões, elas não são nada fáceis. Assim, talvez seja interessante trazer como uma reflexão o que o Lacan, pelo menos no meu entendimento, ele chama de discurso. Ele vai referir o discurso a essa estrutura formal que descreve as relações sociais mediadas pela linguagem. É disso que se trata, pelo menos no meu entendimento. E ele vai propor esses discursos como modelos para a gente entender, para a gente compreender como é que a linguagem opera nesses laços sociais e na própria estruturação, na constituição do sujeito, né? Uhum. Então, cada discurso ele vai ter uma estrutura própria, com posições específicas para os 4 lugares que você também já trouxe, lá dos 4 discursos, né? Sujeito, o outro, a produção e a verdade. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer. Bom, quando você falou do discurso sem palavras, eu me lembrei, né, que, embora essas estruturas, que são os discursos, né, se refiram a interações sociais, né, essas estruturas discursivas elas são totalmente abstratas, né? Elas não se restringem apenas à linguagem falada. Por isso que o Lacan vai se referir ao discurso sem palavras. O discurso sem palavras é, por exemplo, o ato falho. O ato falho é um discurso sem palavras. Posso só falar uma Deixa eu coisa? terminar meu raciocínio, por favor, senão eu vou me perder aqui. Eu estou tentando te ajudar e trazer aqui para os colegas também, depois de te ouvir, o que eu pensei. Isso é importante para a gente entender que o Lacan vai conceber esses discursos, né? Onde o sujeito vai se relacionar com um grande outro através da estrutura significante. Só existe uma maneira de você estabelecer alguma relação com esse outro que é absolutamente ficcional. É através do significante. Mas diga, desculpa, depois a gente pode Não, até era isso que eu ia conversar um pouco falar, mais. exatamente do significante, né? Porque quando o significante ele se apresenta no discurso, na fala, com um sentido, É. e o significante ele não tem sentido. Não, mas ele representa o sujeito para um outro significante. Sim, E é essa cadeia que se estabelece de vários significantes que justamente articula o que a gente está chamando de discurso. É o jogo exatamente, significante que possibilita o discurso. mas não se tem acesso ao significante nem nada dessa cadeia, Não, certo? você tem acesso, sim. Você tem Não, acesso aos significantes mestres. Os sim, significantes que possibilitam, por exemplo, quando você traz a palavra borboleta, né? A palavra borboleta, ela pode e deve ter um valor significante específico para aquele que trouxe essa palavra, sim, né? nós somos marcados pelo significante e nós
nas nossas falas, a gente vai recolhendo ao longo da análise os significantes que nos marcaram. A gente Exatamente. demora a ouvir, mas a gente recolhe, né? Mas só que aí ele já não é mais aquele significante, porque aí a gente passa a fazer outra coisa com ele. É isso que eu quero Mas até dizer. você fazer outra coisa com ele, leva às vezes o tempo todo da análise. Sim, Quando você sim. pode fazer bom uso dos significantes que você recolheu e recortou, Pois é, melhor aí dizendo, ele não é na mais análise. aquilo. Aí ele não é mais aquilo. Na Aí, verdade, a análise, a interpretação, ela incide sobre o sentido, quebrando o exato. sentido. Para quê? Para que o sujeito tenha a oportunidade de se, eu ia dizer de se organizar, mas não é isso, de se recolocar frente a esse significante. Mas, durante todo o percurso de uma análise, é muito difícil você ficar fora do sentido. Você vai, na verdade, desfiando inúmeros sentidos, né? Que fazem É, sintoma para você, claro. Até a você gente. poder, é como se a gente estivesse descascando uma cebola. A Hum, imagem não é nem o Lacan, que o Freud traz, que eu acho muito pertinente, O que ele Freud, vai falar do núcleo central do sintoma. Você vai tirando aquelas várias camadas da cebola até chegar no vazio. nada, Você vai nada. tirando, chega no vazio, não É, é no osso, é no assim, vazio. na escuta analítica, é possível ir aos poucos escutando os significantes que marcam aquele sujeito que está ali falando, né? Os nossos mesmos, a gente demora muito, mas é possível, porque aquele sujeito está sempre voltando, de alguma maneira, aquele significante, mas ele não escuta aquilo como algo que se repete ali, né? Então, assim, eu vou escutando assim, algo que sempre retorna ali na fala. E retorna como significante. Então, vem Ô, aquela. Helena, Ah, posso fazer uma colocação? Que eu estou aqui pensando. Quando uma palavra, né, ela é revirada na análise, uhum, quando o sentido balança, eu não sei se o sujeito pega e passa a dar um outro sentido àquilo ali, e algo muda. Eu acho que não tem a ver com isso, né? Talvez numa análise, a partir disso que vai balançando do sentido, a gente vai recolher alguma coisa disso, né? Mas eu não acho que a gente, a partir de algo que a gente diga e que aquele sentido vai ser equivocado, aquilo ali muda. não, Não acho que é não, bem também isso, acho que né? não. Não é isso. Você vai ficando avisado daquele sentido isso. que, de forma inconsciente, É, você dava, né? é possível Acho que tem mais a recortar, ver com Isso, né? na isso. verdade, custa a ouvir o Isso, sentido Exatamente. real isso, daquilo que você está É, dizendo. Mas isso, é isso isso que eu Esses falei. dias, Demora O Helena, analista muito a começa a chegar a isso. escutar que aqueles significantes se repetem, né? Mas não é possível dizer assim, olha só, você está sempre falando isso. Lógico que não. Mas de uma certa maneira, ter uma atenção ali e poder interrogar, né? aham, Interrogar. esses A- dias, Helena, eu Lembre-se ouvi Não, uma deixa eu coisa falar, peraí, que a peraí, bonita. coisa calma, não é calma, calma, circular, calma, ela calma. é helicoidal, não é sim, circular. sim, sim. Não há significante sem significado, a meu ver. É isso, E o é isso. Mas significante só que não assim, deixa de o ser significante significante, quando ele vira significado. não sei, não sei. Bom, No momento em que você fala e dá um sentido, ele não é mais o significante, eu estou falando do significante lacaniano. Eu também. Então, Helena, posso falar? Quem está falando? Eu, Felipe, tudo bom, Oi, Helena? Felipe, tudo. Boa noite. Então, Helena, em relação a isso que você acabou de falar, sobre, eu penso que o significante, ele sempre porta um significado, mas ao mesmo tempo, contemporâneo ao significado, ele é o que possibilita sempre uma nova significação.
mesmo já tendo um significado. E isso que eu acho que é importante na fala, porque o significante ele é sempre efêmero também. Às vezes, a gente escuta muitas palavras que às vezes a gente pode recortar como significante, mas que de fato não é pro analisando. Porque aquela palavra que às vezes até a gente pode recortar e tentar apreender como significante do analisando, não o será se ele não é capaz de fazer disso uma significação. Isso é muito importante. E aí tem, de fato, uma diferença, assim, que eu acho que é interessante o que você trouxe do discurso em palavras, porque a Teresa falou também, Teresa Nazar, desse discurso que vai, de alguma forma, fazer esse laço social também. Estou aqui. E aí é interessante porque que eu pensei? A diferença, Teresa Nazar estava, enfim, ela até falou isso recentemente num outro encontro nosso aí, da diferença entre o dizer, que tem a ver com o discurso, e o que foi dito, né? E os atos falhos, eles de fato vêm de alguma maneira trazer esse contraste. A pessoa queria dizer X, mas falou Y, né? Então, o Y é o que foi dito, né? Não tem como negar isso. Não tem como negar isso. Mas isso rompeu algo que estava dando o mote, digamos assim, o impulso de um dizer, né? Então, aí, e tem esse giro, o Lacan, ele brincava com a palavra em francês, que é discourant, que é esse disco, é esse giro, e aí a gente pode tomar isso como também uma repetição, aquilo que se repete, aquilo que insiste, né? E aí eu acho, pensando assim também, um outro exemplo para talvez tentar entender contigo, assim, da mesma maneira, eu sempre faço essa analogia, da mesma maneira que é impossível alguém descrever, relatar um sonho na sua integralidade, então o sonho fica sempre na ordem do discurso, do dizer. O sonho, ele tem esse compromisso com o discurso e com o dizer. As palavras são as coisas que tentarão transmitir isso que está no dizer do sonho, mas é E impossível. elas são insuficientes para E isso. elas são insuficientes. Assim, da mesma maneira, é o nosso trabalho como analista tentar falar de um caso clínico. É impossível. A gente tentar transmitir um caso clínico é da mesma natureza, da mesma ordem, digamos assim, que o analisando tentar descrever o seu sonho. Há um impossível nisso. Há um impossível nisso. Mas, de fato, quando a gente grifa um significante, eu fiquei pensando, né? Como às vezes é importante, aí depende também, isso não é uma regra, porque sempre é no 1 a 1. Mas eu pensei, às vezes, como que às vezes é importante de fato, se você de fato aposta em grifar algo do que foi dito como significante, de um verdadeiro corte, assim. Até porque tem esse disco rápido, que não para, que se às vezes se você deixar a pessoa tentar elaborar na hora, volta o sentido, perde, entendeu? Tem que, de fato, apostar nesse corte e a pessoa que se vira até o próximo encontro. E você não sabe Não o que dá para vai ter vir disso, peninha, né? né? Não dá para ter peninha, Porque senão é coitadinho. rápido, é um disco, é rápido, não cessa, É. não cessa isso, né? Então, eu fiquei pensando nisso, e aí, a nível de análise de discurso analítico e aí de discurso do sujeito, é interessante. O Henrique Porge, no livro dele, Os Nomes do Pai, tem um capítulo que chama A Voz de um Silêncio. E ele traz como é importante a gente também se colocar a rever o nosso próprio discurso. E ele diz que foi o que aconteceu com o Lacan. O Lacan, ele é silenciado quando ele vai fazer o seminário Os Nomes do Pai. E aí ele é silenciado, ele é interditado, ele sofre um corte pela IPA, ou do próprio discurso analítico, digamos assim, né? Enfim, naquele momento a IPA era um representante do discurso analítico,
É, e ele retorna mais, vamos ver aí, isso, ele retorna mais 16 anos depois, sem fazer menção direta a esse silêncio, mas não deixando de falar dos nomes do pai e não deixando de fazer esse discurso, essa volta, esse giro sobre os 10 primeiros anos deles de trabalho. Então é muito bacana isso também, como que um corte e essa voz de um silêncio, ou seja, eu penso, né, eu faço analogia do discurso sem palavras, como isso é importante também, a gente sustentar esse impossível, tanto da gente como analisando, em tentar descrever uma situação, descrever um sonho, como da gente tentando, analisando diante do discurso analítico, né, tentando trazer um caso clínico, ou tentando trazer a experiência clínica para o discurso analítico. Aí o giro dos colegas, né, vai ali, será que, opa, entrou nesse giro, não entrou nesse giro? Como é que é isso? Enfim, eu fiquei pensando por aí, mas de fato, que giro bacana que você está dando. Tô gostando, tá sendo proveitoso. Tem que ir caminhando, né? Assim, no momento que eu fui falar isso, do discurso sem palavras, para mim, isso tem uma clareza, foi falado lá no nosso primeiro encontro, né, na transmissão. E porque a questão do discurso, ele não é o que é dito, e sim como ele funciona, como ele gira, como ele ocorre, né? Então, por isso que eu entendo, mais ou menos, estou tentando dizer, por que que o discurso é sem palavras? Porque o discurso é a maneira como ele se apresenta, é onde ele gira, por onde ele anda. Isso é o discurso. O que é dito, as palavras que são colocadas ali, que evidentemente a gente não pode dizer que há um discurso que não tem, que é um discurso mudo, que pode até haver, né? Mas aí ele é bem mais complexo. Como diz Lacan no L'Étourdi, que se diga, fica esquecido, por trás do que se diz, do que se ouve. E é Isso, isso o discurso. O discurso é um dizer, exato, não Uma é um enuncia- exato. dito. uma enunciação, o discurso é da ordem de enunciação. Sim, Mas há um total. enunciado, não É pode uma haver enunciação enunciação, sem haver exatamente. enunciado. Não há, Não ele aparece a partir do enunciado, mas ele não é o da enunciado, você mesma tem toda a maneira, razão. significante e significado, estão ligados por Isso. uma barra. Mas é disso que eu falei, né? Foi, exatamente. No momento em que Tem mais é, duas pessoas, porque o que você pega a aquilo ali Simone, eu acho, e a Elaine. é que já está passando o tempo, mas tudo bem. Como o Agostinho vai entrar Agostinho 19h30, não, né? Agostinho está Não suspenso, vai entrar. Não? suspendeu. Oi, Ah, Segura Helena. Agostinho hoje. então tá. Boa noite, Quem é a Helena. próxima? Oi, Quando Elaine. você falava, eu fiquei pensando aqui e anotei uma frase aqui da sua fala, né? Que você falou assim: o ato na clínica não tem como capturar. E aí, se você puder falar um pouco mais sobre isso, o que você pensou, enfim. Porque É, o que eu penso sobre o ato analítico, e hum, eu nem sei se foi relacionado ao ato analítico, quando eu escrevi aqui, eu mesma não estou conseguindo entender uma palavra que eu escrevi aqui, então eu pulei isso, eu botei o ato na clínica, não tem como capturar, né? Como a sua fala. Mas eu pensando, eu fico com essa questão do ato como algo que a gente não consegue simbolizar, né? E eu não sei se isso tem a ver com o lado do analista ou com o do analisando, ou com os dois, enfim. Mas eu queria saber é. o que você pensa sobre isso. Eu até citei um exemplo aqui, né? Mas assim, a maneira de você poder dar um exemplo de algo que você não tem essa captura, até o Felipe falou, né? Quando você vai relatar um sonho, ele não é mais aquilo, né? O que faz isso ter efeitos, e no andamento de uma análise, quanto mais você avança, você não precisa mais que o analista te diga nada, ou pode ser que ele pontue alguma coisa,
porque você já chega lá e você já fala, muitas vezes assim, você já sonha, você já acorda, você já percebeu o que está sendo dito, né? Então você vai lá relatar, já não é mais aquilo, já é outra coisa. Na questão do ato, é como assim, se naquele instante o inconsciente apontou algo do lado da fala do analisante, eu vou tentar falar, tá? E o analista escutou e disse outra coisa. Ambos estão saindo dessa ordem significante com a qual nós não estamos o tempo todo falando. A gente vai dando significados às coisas. Então, a gente, quando dá significado, a gente já dá algum sentido. Aquilo ali é algo que não comparece o sentido. Então, ele se dá pontualmente, eu entendo apenas isso, que é como se algo do inconsciente do analisante surgiu, o inconsciente do analista fez algo e você nem sabe o que foi. Assim, por milésimos de segundos, talvez eu soubesse o que aconteceu. A pessoa saiu e me deu um estranhamento, assim, né? E depois eu fui ouvindo alguma coisa que veio nova naquele analisante ali, e foi quando eu tive vontade de estudar isso que eu estou apresentando agora. Isso foi uma experiência que eu catupirei. Estou com fome, quero pizza. Que eu capturei e, assim, muito sem nada que eu possa dizer. Não consigo falar mais do que isso, entendeu? Isso é o que eu consigo. Assim, foi algo ali que se deu. E, por outro lado, comigo foi até na supervisão, não foi nem... E não por outra coisa, esse supervisor tornou-se meu analista mais à frente, demorou alguns anos. Algo que aconteceu ali também, que no momento em que ele disse algo, meio que assim, eu me senti como se eu estivesse sem chão, como se eu estivesse, digamos, é um instante no qual talvez eu tenha olhado para o real, né? E imediatamente não é mais real, mas assim, fiquei sem chão, eu achava que tinha degrau e não tinha, né? Até certo ponto, eu senti um desconforto muito grande, porque eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo. Eu me segurei na parede, eu já tinha saído de lá, e dali eu fui para a minha análise. Mas eu não sabia o que dizer lá do que tinha acontecido. Algum ponto foi capturado por mim que diz respeito a isso que me fez ser um sujeito, algo lá que aconteceu, que eu pude linkar com aquilo que foi dito, mas assim, nada disso passa por um momento de possível de falar, não tem como. Eu estou dizendo aqui, falando quase que das sensações, não é? Eu sei que eu não estou dizendo uma coisa que tenha possibilidade de alguém poder falar sobre isso, nem para mim é possível. Agora, algo ali se movimentou, né? Algo ali ocorreu. Não sei o que é. Eu pediria licença para Claro. falar algumas coisas com a Eliane e com os demais também, que talvez tenham essas questões, porque eu trabalhei 2 vezes na escola, em 2 momentos distintos, o seminário do ato. Isso que a Helena está falando faz muito sentido. Podia ser na supervisão, podia ser em qualquer outro lugar. Não quer dizer que não tenha, que o lugar, ela ouviu isso num programa de televisão. Isso não quer dizer que ela não tenha ouvido isso em análise. Que o sujeito que está em análise, ele não está em análise só no momento que está no consultório. Primeira coisa que o Lacan deixa bem claro. Agora, o ato analítico, Eliane perguntou se é do paciente, se é do analista e tal. Enfim, a partir desse meu trabalho com o seminário, eu até fiz uma brincadeira que eu gosto muito, dizendo o ato analítico ele incide entre a poltrona e o divã. Ele não é nem de um nem de outro, ele é puro corte. Daí a Helena dizer da dificuldade que se tem de falar do ato, porque o ato é puro corte. Agora, eu me lembro de Sônia Mota dizendo: não existe furo de queijo sem o queijo, não existe corte sem
alguma coisa que foi cortada, e o que foi cortada foi um dito, um dizer que foi cortado. Um dito que se transforma em dizer, por trás daquilo, fica esquecido por trás daquilo que se diz naquilo que se ouve, como a Teresa falou. O corte você não pode falar, mas você fala da incidência do corte, sim, porque ele se deu, o buraco do queijo, tem que ter o queijo em volta, né? Agora, eu acho uma coisa muito importante nessa discussão que a gente está tendo, significado, real, simbólico, deixa de ter sentido, tem sentido, é que tudo na teoria de Lacan não é real, simbólico e imaginário. É real, simbólico e imaginário, né? Então, não existe Até nada porque, que né, tem um nó. não existe nada que a gente se defronte e aí deixa de ser real. O real não desaparece, né? Não sei se contribuiu alguma coisa aí com Eliane e as questões. Obrigada. Elaine. Elaine, E a desculpa. Indira é parente do Felipe? Estou detectando Indira é minha nepotismo. prima querida. Está se aproximando da escola. Ah, legal. Eu detectei nepotismo aqui na área. O sobrenome. Helena, estou aqui aprendendo. Oi, Simone, Helena. desculpe. Tudo bom? Eu tenho um pouquinho de dificuldade, né? Porque como eu vim de letras, então assim, eu tenho aquelas coisas do Saussure muito na minha cabeça. Então, para subverter isso, eu tenho que ralar um pouco. E aí, eu estava aqui, eu vou voltar um pouquinho lá no significante e significado, assim, eu entendendo que significante, né, é uma cadeia, né? Quando a gente fala de significado, seria como essa cadeia se organiza na teoria, para a psicanálise. Então, o significado ele pode mudar, não que o significante muda, mas muda a organização dessa cadeia. Não sei dizer. Eu estou voltando a Saussure, né? Porque comunicação também é a base da teoria da comunicação, que é a minha graduação, é a linguística. Então, eu estou voltando a Saussure, até por causa desse seminário 20, que está quase me arrancando as tripas. E posso pensar sobre isso, mas eu não sei. Alguém quer falar sobre isso? Para Simone? Olha, não sei se... Eu vou falar e ver o que sai, né? A ideia que eu tenho do significado é como se fosse o recheio do pão, né? O significante é uma cadeia. Entre um significante e outro há um espaço. Esse espaço é o próprio sujeito, é a própria barra do sujeito e é a sua relação de verdade no seu confronto na fórmula da fantasia, no seu confronto com o objeto. Ou seja, digamos assim, é o caroço da cebola do sujeito, né? Eu acho que o significado é uma tentativa de tamponar, de amalgamar, como o dentista faz no buraco do dente, bota lá uma amalgamadinha e não dá um sentido. Mas só que esse sentido não cola, porque significante não permite cola. Você deve saber melhor do que eu do que é significante. Ele não permite cola. A gente bota ali aquela colinha e a colinha cai de novo e fica de novo sem sentido e vai e volta e a cadeia vai rolando. Não sei se ajudei. Sabe o que eu pensei também aqui, Simone? Porque é uma inversão, né? Enfim, o significado, ele vem sempre, eu penso, né, da imagem, do imaginário, assim, da imagem. A palavra é tomada como imagem, digamos assim. Né? Então, tem árvore, tem a palavra árvore, e aí você tem o que está no dicionário, que é significado árvore. Ponto. Né? Quando a gente vai para a E que ordem... foi chamado de árvore por uma... Por um acordo, por um acordo. acordo de discurso, é um acordo, um pacto, enfim, Isso aqui é alguma árvore. coisa. Né? Assim como os números, né? Por que 1 é 1, 2 é 2, 3 é 3, enfim. Vai ter uma inversão no seguinte, de que dentro da enunciação, né, a partir da enunciação,
a palavra árvore, ela pode não estar referida, de fato, à árvore lá do dicionário. Isso é uma coisa. Um outro exemplo disso que eu penso é a transliteração, que é como o sonho se manifesta. Então, no sonho, uma coisa bem básica, assim, né? No sonho, a gente sonha com a figura de uma bola e com um dado, né? Então, se a gente vai pelo significado, tem um sol ali, uma bola, um sol, né? Falei bola, mas um sol. Tem um sol e tem um dado, se a gente vai pelo significado. Mas na enunciação, ao falar as duas palavras, você forma soldado, Uhum. entende? Isso é a transliteração, e aí inverte. Você inverte, Sim, você inverte, você parte da não, eu concordo com enunciação. você, mas voltando nesse exemplo, que é um exemplo assim que eu acho bem legal, se eu falo dado sol, já é outro significado. Dado sol, sim. E aí Eu já é, poderia falar, isso vai ser na hora ali, é na hora, é mas na aí hora. é na Então, hora, é na e aí, hora. quando você sai de uma análise, que você fez ali o seu discurso, você sai pensando que houve análise, você sai e essa ordem pode ser alterada para uma próxima sessão ou para dali para frente. E é esse discurso que vai mudando, porque essa Sim, ordem vai, como a Teresa falou, vai rolando, mas não necessariamente. E aí os significados, os sentidos da vida de um sujeito vão mudando sim. dessa forma. O Lacan faz o caminho inverso, né? Naquele caso clínico, bem, naquele recorte do Gestapo, né? Ele começa mais de uma vez, mais de uma sessão, a paciente falando Paciente é que ótimo. paciente é ótimo, a paciente falando, eu até me interrompi no meio, nem terminei, obrigado, Tereza. Mas é isso. A paciente ali falando em mais de uma sessão, né? Que é 5 horas da manhã, a Gestapo aparecia, tinha esse trauma de ter aparecido na casa dela e ela acordava ali de madrugada, sempre no mesmo horário em que a Gestapo entrou na casa dela. Um certo momento, Lacan se deu conta da homofonia, né? Que Gestapo podia ser Gestapo, né? Um gesto de pele. E aí ele resolve ali encostar a mão no rosto dela e encerra a sessão. Então, e isso é outra inversão, né? Linda, maravilhosa, enfim, E genial. aí ele transformou esse significado em ato. Em ato, ele fez o contrário do sono, do sonho, ele transliterou em ato. Eu achei isso fantástico, eu sempre uso esse exemplo como uma Aprovei- transliteração na consciência, Mas digamos dizer assim. o que ele disse Aproveitando já o foi o gesto. sim. O gestapo já foi o que ele disse, para além do E, gesto da mão. para além do ato, obrigado, Tereza Isso. Nazar. Aproveitando a lembrança da relação da árvore com o significado, imagem árvore e o significante árvore, eu vou me arvorar a dar um exemplinho. O cliente chegou, olhou um vaso de planta, vou arvorar, né? Arvorar já é outra coisa. É. Para mim, que planta bonitinha, não sei o que, eu gosto muito de planta. Lá em casa, eu plantei um abacaxi. Eu só fiz para ele o quê? Esse cliente vinha há muito tempo e ainda, de vez em quando, volta se queixando da relação que ele estabeleceu com uma mulher, do casamento dele, da relação dele. Está descascando um É abacaxi. mesmo, não descascando, plantei um abacaxi. Tereza, Tereza Meloni, Pronto. eu estou lembrando que você, no meu aniversário, você estava sem conseguir falar e eu estava te indagando sobre a fé e a linguagem. E eu estou ouvindo aqui sobre significado e significante e estou lembrando de estruturado e estruturante. E você escreveu para mim, a linguagem é estruturada e a fé
é estruturante. Lembra que você estava com as cordas vocais meio danificadas? Eu lembro das cordas vocais, mas não lembro do que eu escrevi. Quantos uísques eu tinha bebido? Alguns. Você escreveu: a linguagem é estruturada e a fé é estruturante. Aí eu fico me perguntando o que é significado e o que é significante. A palavra é significado, a linguagem é significado ou significante, e a fé é significado ou significante? Olha, de linguagem eu acho que ainda a gente fala, mas de fé, vamos aguardar que a Márcia Não, prometeu que vai trabalhar isso. A fé. confiança, não é a fé religiosa, não tem nada de místico. Sim, mas de qualquer maneira a fé é uma questão ainda muito pouco trabalhada por Lacan. A palavra fé significa Ele fala de fé e dependente. crença e tal, não sou capaz de avançar nisso, só posso apontar para você. Qual é o seu nome? Arthur. Arthur Oi? Moreira Lima. Hã? Desculpe. Arthur, agora, a linguagem é Arthur estruturada. O inconsciente é Arthur, estruturado como uma linguagem. eu vou mandar sobre esse Olha capítulo só, 4 posso do falar Seminário uma coisa 20. sobre fé? Só um pouquinho, Se me Tereza. permite, Helena. Sim, mas só um pouquinho. Arthur, eu vou mandar pela escola, não sei se você está no grupo de divulgação, sobre o significante e significado em Saussure. Uhum. E aí, a gente aqui tem falado, eu vou ver o que eu consigo falar mais sobre Lacan, tá? Mas eu vou mandar porque esse capítulo 4 ele ficou engasgado em mim, então eu estou trabalhando ele melhor. E vou mandar para a escola aquilo que eu conseguir tirar dali, tá? Pode falar, Tereza Nazar. Não, só dizer que o Arthur está perguntando sobre a fé. Eu entendo a fé como a correspondência entre linguagem e ações. A crença é aquilo que eu entendo como a relação ao significante. O É o que você sujeito dá crê aí, crê no significante. Icroar, Né? Crença Ele quadra o significante. Oi? Crença você dá crédito a alguma coisa. Fé você Exatamente. confia. Você faz existir. O Agostinho discorreu sobre isso esses dias no cartel do Seminário 5 que a gente faz, eu, ele, Natália, Fábio, Márcia, etc., sobre crença e fé. Maravilhosamente. A gente pode pedir No para ele falar aqui. seminário do ato ele trabalha isso, o Exatamente. No seminário do ato. e eu a não fé no sentido de que fé é fé em alguma coisa, dar fé, alguma coisa, Isso. estabelecer um laço de verdade. Não, aí é crença. Não, aí é crença. Não. A fé é a correspondência entre linguagem e ações. Isso. Exato. Né? Você estabelece, diferente da crença. A crença implica no dar crédito a alguma coisa. Você dá crédito ao significante, você faz existir o outro, o grande outro. Mas ele é uma ficção, ele não há. Ele é puramente uma ficção. Já na fé ele há, né, Tereza? Perdão? Na fé ele há. O outro tem, inclusive, nome, é Jesus Cristo. Entendi. Por isso que ele coloca o Y, ele coloca o I grego, o Y no francês, falando icroa, porque é um crer ali onde não há nada. Crer ali, exatamente. Né? E a fé não, a fé é essa correlação. Isso. Ele coloca isso tanto no seminário do ato, como a Tereza lembrou, como no seminário 23, no seminário do sintoma. Que a gente não pode esquecer que a gente fala de dois sintomas. É porque em português a gente fala sintoma. Só que é o sintoma com H, que é estruturante para o sujeito, e o sintoma que é resultado do Édipo, né? Que é a resposta que o sujeito dá a essa relação com o outro, com esse outro real. Ele vela esse outro real como sintoma. Ou seja, ele tampou nesse buraco do outro. Né? Nazar, já que ela é uma passagem para o ato, que ela leva ao ato a fé, ela pode ser classificada, considerada, denominada como estruturante? Gente, ato não é ação. Isso não. Ato não é ação, Arthur. A Tereza falou ação.
Eu não... Ações. Tá, Isso. ela leva a ação, mas ela pode ser considerada estruturante? Não, eu não diria isso. Ah, Não. tá. E a linguagem é estruturada? Essa é a pergunta que você fez para Tereza Meloni. Vou deixar ela te Ela responder. me respondeu na minha Eu vou festa. responder no lugar dela. Mas ela tinha bebido uísque. Gente, vamos fazer o corte. Tchau, Eu vou gente. operar o corte. Alô? Olha só, Obrigada. o Arthur, o Lacan diz, Oi. né, que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Isso. Ele não diz que o inconsciente é uma linguagem. Ah, tá. Beijo. Tchau. Bom, terminaram, eu quero fazer o comunicado que foi combinado em todas as atividades da escola, que a Secretaria do Passe já tem condições de montar um dispositivo para experimentar, fazer a experiência do passe mais uma vez nessa escola. Obrigada. Helena, eu queria te perguntar uma coisa, Helena. Quem é? É Laila. Miriam Vazolé. Ah, Miriam, tudo bem, Miriam? Helena, é porque eu fiquei bastante confusa com tudo. Você pode me dar o título do livro da Silvia Amigo? Os discursos e a cura. Quem Acho que você organizou? falou outro. Não, Você falou de outro também. onde tem o caso da Silvia Amigo os discursos e a cura, Tá que bom. são 4 psicanalistas argentinos mais o Isidoro Veg, que cada um fala sobre um dos discursos e ele no final junta isso, os discursos e a cura, organizador Isidoro Veg, Tá, VEGH. tá. E só assim que eu fiquei bem confusa, esse giro dos discursos que você falou, essas mudanças, não sei se poderia dizer assim, é só na análise, né, Helena? Que se opera isso, né? Olha, eu acho que interessa a psicanálise. Eu não posso garantir que não existam discursos estruturados como tal. O Mauro, como é que é o nome dele? Que até foi da escola há muitos anos, Cereza, Mauro não, Mendes, de Mauro Campinas. Mendes. Ele criou o discurso da estupidez, criou. Ele escreveu um livro sobre isso, o discurso da É, eu vi. Aham. Não, os Eu discursos assisti existem. várias apresentações, né, debates, isso deve estar no YouTube, com Vladimir Safatli, o Agostinho Ramalho, nosso aqui, fez um dos Aham. debates com ele sobre esse discurso da estupidez. Quer dizer, Aham. ele viu, né, o surgimento de um discurso que emerge aí do campo do social, né, Tá, Mas os discursos entendi. existem a despeito de haver análise. sim, O discurso sim, do mestre é o discurso que constitui um sujeito. O exatamente. sujeito existe mesmo que não haja análise. Isso, universitário, né? É Isso, que, né? é Não que precisa ter assim, análise. Lacan pegou isso e organizou Sim. e se serviu disso como de outras tantas coisas para a psicanálise. Agora, a Operar os gente, discursos é função do analista, mas não que o discurso dependa de existir o analista. Entendeu, Miriam, né? Foi a Miriam. Miriam? Eu Miriam? entendi, eu entendi. Aham. Tá bom? Tá bom, Helena, Bom, obrigada. estamos cheios de Parabéns, Helena. programações para a semana que vem, na Parabéns. quarta-feira. Tenho um debate com a Tereza, que você é debatedora, sobre o filme, eu acho, não é sério, O Filho. No próximo sábado, a minha aula no curso de introdução, que eu vou falar sobre o feminino em Lacan. A Eliane acabou de falar sobre o feminino em Freud, no sábado anterior a este que virá. Esse pula o do curso de introdução e vem o outro. Depois nós temos a jornada clínica, enfim, muito trabalho. Beijos. Tchau, Obrigada, obrigada. Helena. Tchau, tchau. Beijos. Tchau.